Vai funcionar assim, ó. Nos primeiros 30 minutos eu vou fazer pergunta para o candidato. Aí depois a gente faz uma pausa de 1 minuto. Depois da pausa a gente abre para as perguntas dos telespectadores. Lembrando que o candidato tem 5 minutos para responder cada pergunta, até 5 minutos. Então, se a resposta for muito longa, que ultrapassar os 5 minutos, eu vou levantar a mão e pedir para o candidato estar parando para a gente fazer uma próxima pergunta. Porque senão fica perguntas sem responder. E na de vereador, nessas primeiras 7 lives que é de vereador, a gente vai fazer em um tempo regrado de 1 hora. A gente faz as primeiras 30 minutos eu fazendo pergunta e depois os 30 minutos o pessoal fazendo pergunta. Se tiver suficiente para os 30 minutos, pergunta dos telespectadores, beleza, a gente finaliza no final. Se as perguntas forem ultrapassar os 30 minutos, quando chegar nos 30 minutos de perguntas, a gente faz mais uma pausa de 1 minuto e depois retorna com as considerações finais. A câmera vai estar ali e eu vou estar aqui manuseando o programa. Então pode ser que tenha hora que eu esteja olhando para aqui e não olhando para a câmera. Ok, candidato? Boa noite, candidato. Muito bem. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Agradeço a todos por essa oportunidade. Então, Ué, por que levantou a mão? Porque só tem 30 segundos. Porque tem 30 segundos? Levantei a mão é para você concluir, porque só tem 30 segundos. Então, para concluir aqui, eu estive e vou fazer. Então, a pergunta é a seguinte: como funciona? Sim, essa imagem do fundo poderá ser a imagem de vocês. Vocês podem escolher a imagem que vai ficar aqui, ali no fundo, certo? Certo. Se tiver algum vídeo também, se o candidato tiver algum vídeo, a gente pode estar passando nesse intervalo da primeira etapa para a segunda etapa, a gente pode estar passando aí um vídeo de 1 minuto do candidato. O candidato coloca o que quiser. Se não tiver, aí a empresa Meranet fará um vídeo para estar passando nesse tempo. A gente fez isso para poder meio que, sabe, o candidato poder respirar, porque senão fica muito ali cansativo. Então, nesse período de 1 minuto, dá para ele tomar uma água ou de repente respirar um pouco, né? E não é demais também. Muito bem, já ultrapassamos 1 hora. Na live do executivo, do prefeito, como o assunto é bem mais longo, a gente vai estender mais para 1h30, certo? Mas a cada meia hora a gente faz uma pausa. Primeira perguntas feitas por mim e depois para frente, se tiver perguntas e respostas, aí a gente vai prolongando até 1h30. Então, candidato a vereador, máximo 1 hora com retorno com considerações finais. E candidato a prefeito, podemos estender aí até 1h30. Para concluir, sim, aqui no caso eu estou gravando, não estou usando o microfone. Lá eu só vou ter simulação que a gente vai ter o microfone. Eu vou providenciar aí também uma mesa de som e um retorno para poder a captação do áudio ficar melhor.